Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais importantes do espiritismo brasileiro. Uma obra que ajudou a construir a identidade espiritual de uma nação inteira. Mas sabe como é? O que acontece quando um livro tão querido é colocado sob uma lupa? É isso que a gente vai descobrir agora. Olha só, esse livro foi publicado lá em 1938. Ele chegou até nós pela psicografia, que é a escrita mediúnica, do famosíssimo médium Chico Xavier, e a autoria atribuída ao espírito Humberto de Campos. A mensagem dele, de que o Brasil tem um destino espiritual grandioso, tocou muita gente e o livro virou leitura obrigatória para milhões de seguidores. Pois é, essa é a grande pergunta que uma análise bem detalhada feita por Jorge Hessen e Leonardo Marmol Moreira levanta. E um ponto super importante aqui, a crítica deles não é sobre a mediunidade do Chico Xavier, viu? A questão é outra. Será que o texto que a gente lê hoje é o mesmo que foi psicografado originalmente? Para a gente entender essa crítica de ponta a ponta, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que o livro é tão venerado. Depois, vamos procurar por essas rachaduras na fundação do texto, sabe? Vamos dar uma olhada no que a história diz, analisar as questões de doutrina, entender como um pacto fortaleceu a influência do livro e, no final, pensar sobre esse equilíbrio entre ter fé e ter um olhar crítico. A ideia central do livro é realmente inspiradora. A premissa é que o Brasil foi escolhido por um plano divino para ser o coração espiritual do mundo, a pátria que ia viver e espalhar o Evangelho de Cristo. É uma visão que deu para muita gente um senso de propósito e uma esperança enorme no futuro melhor. Agora vamos para a primeira grande polêmica que a análise aponta. A crítica não começa na interpretação, não. Começa no próprio texto, na sua integridade. O que Hessen e Moreira estão dizendo, em outras palavras, é que o livro que a gente tem hoje talvez não seja exatamente o que o Chico Xavier recebeu. Eles apontam trechos que parecem ter sido adaptados ou inseridos depois, coisas que são fora de contexto e que podem ter alterado a mensagem original de Humberto de Campos. Mas o que torna essa acusação tão difícil de provar ou de desmentir, a resposta está numa peça-chave, uma prova fundamental que simplesmente desapareceu. E aqui a coisa fica séria. Sem os manuscritos originais, não tem como comparar. A análise aponta que a própria Federação Espírita Brasileira que publicou o livro teria incinerado essa fonte primária. O que sobrou para a história foi só a versão publicada. E, claro, um monte de perguntas sobre o quanto ela é fiel ao original. Bom, saindo da questão do texto, a análise vai para outro campo. As afirmações históricas que o livro faz. E é aqui que os críticos apontam algumas diferenças bem grandes entre o que o livro conta e o que os historiadores já estabeleceram como fato. Por exemplo, o livro descreve Portugal, o país que nos colonizou, como a nação mais humilde. Só que, se a gente for ver a história, na época das grandes navegações, Portugal era uma das maiores potências do mundo, uma superpotência marítima. E por que isso importa? Porque chamar o colonizador de humilde acaba suavizando a realidade da conquista, né? A análise também se concentra muito na linguagem usada. O livro fala da vinda forçada de africanos como uma colaboração que deveria ter acontecido sem violência. Para os críticos, isso soa como uma forma muito branda de descrever quase 4 séculos de um dos regimes de escravidão mais brutais da história. É como reescrever um trauma gigantesco como se fosse parte de um plano divino. E tem mais. A crítica aponta a glorificação de figuras bem controversas. Eles citam o caso de Fernão Dias, um bandeirante que matou o próprio filho. O livro descreve esse ato terrível apenas como um excesso, o que para os críticos é um exemplo claro de como a obra romantiza a violência para que tudo se encaixe na sua narrativa de destino grandioso. Ok, agora a análise entra num terreiro ainda mais essencial para os seguidores da doutrina. A coerência do livro com os pilares do Espiritismo, aqueles que foram codificados por Allan Kardec. Para fazer essa avaliação, os críticos usam a própria régua do Espiritismo, a fé raciocinada. Esse é um princípio fundamental que diz que toda crença, toda mensagem tem que passar pelo filtro da lógica e da razão. Não é para aceitar as coisas de forma cega. E usando essa lente da razão, a análise aponta uma série de termos e ideias no livro que parecem muito mais ligados ao catolicismo do que à filosofia espírita. Coisas como o Cordeiro de Deus ou a ideia de lugares santos, por exemplo. Um dos pontos que mais chama a atenção dos críticos é a forma superpositiva como a Igreja Católica é retratada no livro. Chega ao ponto de dizer que a Igreja é a representante do pensamento de Cristo aqui na Terra. E é aí que o conflito de ideias fica bem claro. Essa visão positiva da Igreja bate de frente com o que o próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, escreveu.
Em obras póstumas, ele fez uma crítica muito dura à instituição, acusando a Igreja de ter transformado a religião em comércio e vil tráfico. Bom, tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se existem tantos pontos questionáveis, como é que esse livro se tornou quase uma obra sagrada no movimento espírita brasileiro? A análise aponta para um momento bem específico da nossa história. Em 1949, os líderes do espiritismo no Brasil se reuniram para tentar unificar o movimento. E o primeiro item do acordo, que ficou conhecido como Pacto Áureo, dizia exatamente que a missão dos espíritas era colocar em prática o que esse livro ensinava. Segundo os críticos, esse ato transformou a obra numa diretriz oficial, o que a deixou praticamente blindada contra qualquer questionamento. E assim a gente chega à conclusão dessa análise. E o ponto final não é sobre condenar a obra ou algo do tipo, é na verdade sobre defender um princípio. É muito importante deixar isso claro. Restem e Moreira fazem questão de dizer que a crítica não é um ataque pessoal a Chico Xavier ou a Humberto de Campos. Pelo contrário, eles dizem que amam e respeitam o legado dos dois. O foco da análise é só e unicamente o texto que foi publicado. Então, o objetivo final da análise é justamente colocar em prática a tal da fé raciocinada. É um convite para que todas as obras, até mesmo as mais amadas, sejam estudadas com um olhar crítico e não só aceitas sem nenhum questionamento. Resumindo, a mensagem principal dessa análise crítica é que o verdadeiro carinho por uma obra não vem de uma aceitação cega, mas sim de um envolvimento profundo com ela, o que inclui ter a coragem de analisar, de questionar e de tentar entender a obra por completo. E no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta que vai muito além desse livro e até mesmo do Espiritismo. É um desafio para qualquer pessoa que busca um conhecimento mais profundo. Como é que a gente consegue equilibrar o respeito pela tradição com a coragem e a responsabilidade de pensar por conta própria? Fica aí a reflexão.